Muito boa noite! Estamos agora aqui ao vivo com vocês, transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. E a gente vai enrolando um pouquinho aqui para começar, viu, Bia? Porque ele vai avisando, o pessoal do YouTube vai avisando, vai chegando a mensagem para que ninguém perca essa grande pessoa que está aqui, essa linda terapeuta ocupacional, Beatriz Abirrachid. E já já nós vamos falar também sobre, não só sobre o aspecto autista, né? Também sobre a empatia, o amor, né? Muitas vezes eu entendo que você usa a linguagem técnica, né? Sim. E eu vou estar aqui intermediando para estar usando uma linguagem coloquial também, para estar intermediando essa conversa. Antes de você se apresentar, eu quero conferir aqui se o som tá legal. Vocês já respondam aí para mim. Como é que tá o som? O áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? A imagem tá boa? Como é que tá? Falem aí, deixa eu acompanhar aqui os comentários. Pessoal no Instagram, se quiser fazer comentário, boa noite, já falar cheguei, tô aqui, porque nós vamos fazer sorteio também, viu? Nós vamos fazer sorteio pro pessoal do Instagram e do Facebook também. Deixa eu ver aqui no Facebook, se estamos ao vivo no Facebook. Ah, estamos ao vivo no Facebook. Vamos ver quem está chegando no Facebook. Quem estiver no Facebook, já comenta pra gente. Quem chegou no Facebook, comenta pra gente se tá bom o áudio. Tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Aí eu peço pro pessoal da produção comentar comigo como que tá lá no YouTube, tá bom? Deixa eu ver aqui. Olha, já temos 12 pessoas no Instagram. A Amanda Helena tá dizendo assim: oi, Bia, eu e a Helena amamos você. Deixa eu ver aqui. Dani Linda, obrigada, Amanda. Leonor tá dizendo, Leonor Isa, ótimo, então quer dizer que tá bom. Um beijo a todas vocês que estão aí. E eu vou pedir para vocês compartilharem. Vai no aviãozinho, compartilha essa live, porque é de utilidade pública, é de muita informação num todo, né? Deixa eu começar, nós vamos começar a falar com a Bia. Tá ansiosa, Bia? Um pouco. A gente sempre fica, né? Sempre fica. Deixa eu ver aqui no Instagram, sumiu um pouquinho aqui. Dá umas falhazinhas técnicas. Ah, estamos ao vivo sim. Amor, no Instagram interrompeu? O vídeo foi encerrado? Não. Deixa eu ver. Aqui tá parecendo que sim. Você tá vendo aí, Rafa? Ah, tá certo. Prontinho. Eu quero, primeiro de tudo, dizer seja muito bem-vinda, agradecer por você ter aceito esse convite. Esse final de semana mesmo você estava em um congresso, né? E tanta correria, tanto atendimento, né? Tantos pacientes. E você topou vir aqui porque você tem amor a isso, né? A passar informação, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de você, se apresentasse, quem é a Bia Abirrachid, né? E como que você entrou nesse mundo, né? No mundo do espectro autista, né? Isso. Dani, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz em propagar esse assunto tão importante que é do nosso dia a dia lá na clínica, mas que muitas pessoas têm tantas dúvidas por não estar imerso no assunto do autismo, né? Não ter, talvez, na família alguma criança que tenha esse diagnóstico, não conviver. E obrigada pela oportunidade de falar sobre isso e vou tentar trazer uma linguagem simples para que todos possam entender, compreender. E obrigada mesmo. Eu sou, então, terapeuta ocupacional, especialista em integração sensorial de Aires. E no conceito BOBAT também, tenho a clínica aqui em Novo Horizonte, que é a Clínica Abirrachid de Desenvolvimento Infantil, em que lá nós recebemos diariamente muitas famílias, muitas crianças, que nós sempre estamos pensando neles. Temos muito amor neles, rezamos por eles, então nossas energias estão todas ali, mesmo com a nossa correria, então a gente está sempre em busca de ampliar a inclusão, para que eles estejam bem nos espaços, felizes, amparados.
E nada melhor do que trazer informação para as pessoas da sociedade, para que elas tenham esse entendimento, esse respeito, esse acolhimento com eles, né? E com essas famílias que lutam tanto para trazer o melhor. Sim. Nessa correria de terapia, dessa vida tão maluca que essas famílias têm. Então nós estamos ali como instrumento, de alguma forma, para poder ajudá-los. Sim. Sempre que puder. E olha, o pessoal acaba me ajudando a montar as perguntas para trazer para você essas perguntas, né? E a gente quer levar para mais e mais pessoas que estão nos assistindo. E já, se você quiser deixar seu comentário aí, já eu vou ler seu comentário. A gente vai fazer um sorteio também de incentivo, R$50 em vale compras da Sapato Mania e também uma marmita lá do restaurante LL Churrascaria. Então vale a pena participar e compartilhar. A hora que a nossa live atingir 30 pessoas na primeira rede, tá? Pode ser no Instagram, pode ser no Facebook, pode ser no YouTube. Nossa produção vai avisar, né, amor? Produção é amor. E a pergunta que o pessoal vem fazendo: quais são os primeiros sinais que os pais devem observar para buscar um diagnóstico precoce? Para quem ainda não tem o diagnóstico, para quem está assistindo aí não faz ideia do que é o espectro autista. E aí, qual é o primeiro sinal? Tá. Então, para introduzir o assunto, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento em que a criança, vamos dizer sobre crianças, né, que é a minha área de atuação, irá afetar na sua comunicação, na forma em que ela se comunica com o outro, podendo afetar a fala, a linguagem, na interação social dessa criança e na forma como ela percebe o mundo, né? É um cérebro neurodivergente, é um cérebro diferente. Então ele recebe as informações sensoriais o tempo todo, que nós somos seres sensoriais. Então ao tempo todo nós estamos recebendo informação tátil, frio, calor, toque, abraço, som, barulho, cheiro, movimento do corpo. Então algumas crianças percebem isso de uma forma muito intensa, às vezes até dolorosa, e outras de uma forma muito baixa, em que precisa de muito estímulo para que ela consiga acessar. E tudo isso é nível de sistema nervoso central, em que processa tudo isso de uma forma diferente. Sim. Então, quando se trata quando a gente fala espectro, a palavra espectro, ela significa amplitude, uma grande gama de características. Então, uma criança autista, Dani, vai ser muito diferente de outra, mesmo estando no mesmo nível de suporte. Então, são muitas características que envolvem esse ser humaninho e a gente que se enquadra no autismo, né? Mas eles são muito diferentes um do outro. E o índice hoje, que eu acho importante trazer, a cada 36 crianças que nascem, uma é autista. Para você ver que como está hoje no Brasil esse índice, e a cada ano nós percebemos que aumenta o índice. Sim. Né? Mas por que? Muitas pessoas perguntam, Bia, por que tem aumentado tantos casos, né? Na escola as professoras observam. Inclusive vieram mitos aqui, hein? Que depois eu vou precisar que você desvende, que tem a ver com esse assunto mesmo. Legal, porque tem muitos mitos por aí, questões inadequadas que as pessoas acabam falando sem saber, né? Mesmo. Então... Quando você falou criança. Porque é o seu segmento, né? É a tua especialidade criança. Isso. Dá para perceber no adulto, na vida adulta, se ele tem o espectro autista? Sim, inclusive na clínica muitas famílias, muitos pais estão agora vendo sinais de autismo através da investigação do filho, né, que eles se veem nesse espectro do autismo, com características muitas que na infância... Eles mesmos. Então agora eles têm buscado, inclusive, diagnósticos, os pais, né, a mãe ou o pai, que talvez seja um nível 1 de suporte, algo ali, a gente fala, está no espectro ampliado. Então agora, com o diagnóstico do filho pequeno, eles estão investigando o próprio diagnóstico, porque o autismo é genético, né, a causa do autismo ela é genética. Então, 95% dos casos é genético, então é hereditário de pai para filho, ou alguém da família que tenha, ou ambiental. Mas ambiental, os fatores ambientais é de 1 a 3%, que significa o quê?
A idade gestacional da mãe é quando a mãe e o pai tiveram um filho com uma idade acima de 40 anos, é sinal de risco. A mãe que tomou medicação durante a gestação ou teve algum trauma, algo que impactou a gestação, né? Uso de medicamento, de álcool, enfim. Pode também estar envolvido, mas é uma porcentagem muito pequena perto do fator genético, mas não tem nenhuma comprovação ainda. E para resumir essa pergunta, dos primeiros sinais, como você disse, Sim. é uma variação de sinais, não tem ligação um com o outro, são diferentes sinais. Mas algo que a mãe olhando assim, isso eu posso ir procurar uma TO, posso procurar algum especialista. O que você acha que marca muito? Tá. Para a criança estar no espectro do autismo, existem alguns fatores, algumas características. Então, existe nosso DSM-5, que é o nosso Manual de Transtornos do Neurodesenvolvimento, e que nós, profissionais, estudamos ele está sempre se atualizando. São os critérios diagnósticos que nós chamamos. Quais são? O primeiro, alteração na comunicação. Então, na linguagem, nos pré-requisitos da linguagem, que é a imitação, o apontar, o contato visual. Então, a comunicação, um déficit ali. O segundo ponto, uma dificuldade na interação social dessa criança, com os demais crianças da mesma idade, com a própria família, com os brinquedos. E o outro ponto são comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, é aquela criança que tem movimentos repetitivos. Pode ser um balanceio do corpo, pode ser o flapping, que é o uso das mãos em movimento repetitivo. O brincar enfileirado, então ele tem preferência por enfileirar os brinquedos, que aquilo causa um bem-estar repetitivo. Olhar objetos girando, então ele pega um brinquedo e fica girando repetidamente. Ventilador girando. Interesses restritos, então aquela criança que ama carro, então ela só quer brincar com carro, ela só quer ver carro, ela tem tudo carro. Interesses por letra, por números, então tem que ser algo muito restrito e intenso. Esses são os critérios. Então, a sua pergunta, que é muito importante, né? Quais são os primeiros sinais que a mãe pode ver? Desde bebê, quando a mãe amamenta, tem todo aquele vínculo afetivo do olhar da criança no momento da amamentação. Então, muitas vezes esse olhar é perdido, ele não tem essa parte afetiva desde bebê, então ele não tem esse contato visual permanente, né? Também a gente vê muito a imitação, a criança não imita pequenas ações da família, porque a criança aprende muito por neurônio espelho, vendo o pai e a mãe fazer, vendo o adulto fazer. Então, essa imitação, ela é falha. A criança, ela tem dificuldade nas expressões faciais. Então, a família faz micagem, faz cara de surpresa, de feliz, ele não percebe, ele não tem essa reciprocidade social, ele não consegue fazer algumas expressões, não corresponde ao chamado pelo nome, sempre tem algum brinquedinho em miniatura nas mãos, como apego. Então, o brincar, ele não tem a função do brincar do brinquedo, o simbolismo, ele mais fica olhando os detalhes, enfileira, empilha. Mas tudo isso, Dani, que eu digo, não significa que algo isolado é autista. Anda na ponta do pé, nossa, é autista. Não, isso isolado não significa nada. Crianças até 2 anos é comum. Uma sondagem toda completa, né? Uma triagem. É uma avaliação. Uma avaliação para que chegue a um diagnóstico. Essa é a palavra, diagnóstico? Então, uma soma dessas características para se enquadrar. Então, às vezes, algumas famílias me mandam mensagem: Bia, minha filha, ela tem feito movimento com as mãos quando está feliz. Ou ela anda nas pontas dos pés. Será que ela é autista? De imediato, posso dizer que não significa nada, porque isso é muito pontual, pode ser outras questões. Agora, precisa avaliar, por isso da importância as famílias, né? Observaram sinais, atraso no desenvolvimento. As famílias, elas estão com muita informação, elas estão muito atentas, a gente percebe isso. Observa, você conhece seu filho melhor que ninguém. Você mãe, você pai, está com dúvida? Busca o profissional. Tá demorando para falar? Vai diretamente na fonoaudióloga, ela vai poder avaliar, te passar umas dicas, orientações. Às vezes é só um atraso mesmo, global, às vezes é algo mais importante.
Tá com dificuldade na coordenação global, no sensorial, nas texturas, alimentação, no brincar. Uma criança muito apática, uma criança muito irritada, com dificuldade na qualidade do sono. Uma série de questões. Você observou que seu filho tá diferente? Algo tá te incomodando? Não espere, busque avaliação. Por quê? Dani, a gente fala janela ouro, os anos de ouro da criança, de 0 a 3. É onde está acontecendo a maior fase de neuroplasticidade no cérebro. Então, é onde a criança mais aprende rápido, de forma intensa, de forma muito poderosa. Então, quanto antes essa família busca, a gente consegue trabalhar essa base neurológica e ter melhores ganhos. Diferente de uma criança que chega com 7 anos na clínica. É possível? Lógico que é, mas já está com muitos comportamentos enraizados, né? Com uma menos intensidade de neuroplasticidade. Então... E eu percebo, mas assim, como uma pessoa fora, que vê de fora, Sim. eu percebo que muitas famílias têm medo de encarar Sim. o diagnóstico. E aí acaba retardando a procura, né, de um profissional como você, terapeuta ocupacional, a fono. Existe mesmo isso? Ou é uma percepção minha, isolada? Ou acabam pessoas por receio de constatar que realmente existe ali um espectro autista? Existe isso? Existe. Tem pessoas que têm medo de saber? Sim. Existe, de aceitar? E é normal, é natural, porque eu estudo isso diariamente. A família não. Ela tem outra profissão, ela tem outro trabalho. Quando ela se depara com isso, ela vai pesquisar aonde? Na internet. E a internet tem de tudo, tem que ter muito cuidado com o que se pesquisa. Tem fontes não confiáveis, assim como tem as pesquisas científicas, mas ela vê sobre casos específicos que muitas vezes não vão condizer com a situação do filho dela. Que é o que eu digo, né? Às vezes as pessoas dizem: nossa, mas seu filho não tem cara de autista. Ou, nossa, mas ele é diferente do menino do filme. Ele é diferente do filho da minha amiga que é autista. Com certeza será diferente, porque o espectro ele é amplo, como dizemos. Então, sim, as crianças são muito diferentes uma da outra. Uma ama abraço, vem, me abraça. Outra não gosta. Por um perfil sensorial, então ela se comunica ela demonstra afeto de outra forma. Uma criança autista anda nas pontas dos pés, outro não. Tem seletividade alimentar, outro não. Então eles realmente têm características diferentes e não serão iguais mesmo. E autismo não tem cara, não tem mesmo. Por quê? Não é uma síndrome que muitas vezes tem as características, sim, não é uma pessoa com deficiência que anda nas cadeiras de rodas, então realmente eles vão propagar o autismo através do comportamento, das questões sensório-motoras, socioemocionais, então será diferente mesmo. Então as famílias trazem muito para mim essa dificuldade com o julgamento. Às vezes a criança tem uma crise no supermercado e as pessoas olham, nossa, que criança mal educada, né? Então eles sofrem diariamente, exatamente, tanto com essa questão. A própria criança que tem o autismo, quanto a família, né? Quanto a família. Então, quanto mais informação as pessoas tiverem, hoje existem aqueles colares de identificação, não sei se você já viu. Laço, né? O colar, sim, laço. O colar é o mais específico. É o mais específico que tem o crachá. O crachá também, é que tem o colar dos girassóis, que é sobre deficiência oculta, que é essas que eu tô falando, o TDAH, sim, autismo, que são os transtornos do neurodesenvolvimento, TOD, TDAH, autismo, superdotação, que é um assunto que está muito sendo estudado. E agora uma pergunta que não estava aqui, e é uma questão minha. Eu venho sendo, não é diagnosticada, é estudada, é isso? Ainda não diagnosticou, mas está num processo? Isso, em processo de diagnóstico. De diagnóstico do TDAH. E aí, descobrindo na vida adulta. Às vezes eu estou no trabalho e algumas pessoas exigem demais de mim em certas funções. Sim. E eu olho para a pessoa e eu falo, olha, vai com calma porque provavelmente eu tenho TDAH, eu falo. Sim. Aí eu já ouvi assim, ai, não fala isso, porque você está se diminuindo.
Mas eu falo isso porque acaba sendo mais leve para mim. Quando eu explico para a pessoa, olha, possivelmente eu tenho TDAH, vai com calma comigo, sim, porque eu não consigo processar tudo isso que você está me falando, né? E o fato da pessoa não fala isso, às vezes eu não sei se eu falo ou se eu não falo. Eu entendo, sim. E você acha que eu deveria? Com certeza, eu acho assim, Dani, realmente muito virou algo até que soa como piada na sociedade. Muitas pessoas usam essa frase hoje em dia, nossa, é o meu TDAH. E ela não tem TDAH. Sim. Então isso tem acontecido com frequência. Ou se não, nossa, você é meio autista. Isso a gente orienta a não utilizar esse tipo de frase, esse tipo de brincadeira, porque não soa legal, né? Pelas pessoas que realmente estão em busca de um diagnóstico. Então você passa por isso. Você, Dani, está em investigação, você apresenta realmente sinais. Você comentou, a gente até estava conversando sobre isso antes, né? De como seu marido percebe, como você tem impacto no seu trabalho, sim, como você vê as características suas na sua filha e quer dar tratamento a ela desde cedo que você não teve, porque antes era tudo mais difícil. Sim. Então eu penso que você deve sim cada vez mais ter esse autoconhecimento seu sobre o seu quadro de diagnóstico. Para quê? Para as pessoas te compreenderem e principalmente para você criar estratégias para ter um desempenho melhor. Como? Um quadro de rotina, um quadro de anotações, de etapas, de processos que você tem que cumprir. Porque o TDAH adulto, uma das características principais é a procrastinação. Sim. Que é ficar deixando para depois os afazeres, né? Isso muitas pessoas têm, mas no TDAH é mais intenso. Quando que você tem um diagnóstico mesmo? Quando essas características ditas comuns a todos impactam muito no seu dia, de tipo assim, te desorganizar, te deixar sem um bom desempenho. Então aí sim nós temos que nos preocupar, porque é algo sério ali, né? Então você deve sim dizer, você deve sim continuar os testes, tentar desvendar esse laudo, para você ter resposta, sim, ao que você apresenta, né? Sim. E te ajudar de alguma forma a criar ferramentas, as pessoas te ajudarem do seu trabalho, já vão entender como você funciona melhor, sim, né? Isso. Ai, gente, que gostoso. Eu tô aqui, eu tô admirando ela. Tô falando, gente, que gostoso ter você. Como é bom. Eu imagino seus pacientes. São pacientes que falam? São. Seus pacientes, né? Como é gostoso. Por isso que você não tem quase horário, né? Porque é muito bom. A Janaína tá acenando aqui. Quem tá no Instagram já mandou alguma mensagem aqui? Se quiser fazer alguma pergunta específica, tá? Pode fazer uma pergunta. Deixa eu ver aqui no Facebook se tem alguém perguntando também. Vamos ver. Olha, tá sim, o som tá bom. A Priscila Bertolini, boa noite, está tudo bom. Eu tenho um filho autista. O Marcão, boa noite. A Angélica, boa noite. Como é que tá lá no YouTube? Sim, olha, falando no YouTube, eu acredito que o Serginho, a Birrachid e a Cida tá lá no YouTube assistindo. Então eu quero, mandar um beijão para vocês, agradecer por essas queridas, essas lindas filhas de vocês. Eu falo essas porque nós estamos aqui com a Rafa, que é fonoaudióloga, que também vai vir aqui numa próxima oportunidade, e com a Bia Birrachid também, representando essa família maravilhosa, tradição de Novo Horizonte, né, que é a Cida Birrachid e o Serginho Birrachid. Muito obrigada por trazer pra gente essas meninas tão comprometidas, né, com o que elas fazem e ter todo esse conhecimento para dividir com a gente, né? E então, vamos fazer um sorteio lá pro Instagram? O pessoal do Instagram tá mais dedicado, hein? O pessoal do Instagram tá vencendo. Olha, a gente vai fazer um sorteio para vocês, rapidinho. E o sorteio, a pergunta é, o sorteio de uma marmita lá do restaurante LL Churrascaria. Já comeu lá do LL Churrascaria alguma marmita, churrasco? Ainda não? Convido você a experimentar, é muito bom. E a gente vai sortear uma marmita de lá para o Instagram. E se no Facebook subir, nós vamos sortear R$50 em compras lá no Facebook, da Sapato Mania.
Se não, a gente sorteia aqui pro Instagram, tá? Que o pessoal tá migrando para cá, pro Instagram, né? Que bom. E vamos fazer a pergunta aqui pro pessoal do Instagram. Quem quer ganhar uma marmita, comenta aí, eu quero ganhar. Para eu saber se vocês estão prestando atenção na pergunta. E a pergunta é com relação aqui ao que a gente vem falando, que ela acabou de falar, né? A pergunta qual é a forma, né, que a gente... qual é a palavra tecnicamente usada para falar que uma pessoa se enquadra no autismo, né? Qual que é a palavra? Ela tem o quê? Né? Porque eu acho que existe muitos erros. Algumas pessoas acham que sofre de autismo, ou são formas erradas de se falar, né? Quando a criança a criança sofre de autismo, não é isso, não é essa palavra. Ou ela tem, ou trata como um transtorno também? É uma pessoa com uma deficiência. Com uma deficiência. É assim que a gente fala, né? Mas o autismo, ele não é uma doença, não é uma síndrome, não tem cura de doença. A palavra começa com E. Com E? Isso. É essa palavra. Sim, mas a gente fala muito aquilo que eu expliquei, que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Sim. Então, é um transtorno da parte neurológica da criança. Mas ele é essa palavra que começa com E. Essa palavra que começa com E. Ela é o quê? São duas palavrinhas, na verdade, né? Sim, é TEA, né? Quando a gente fala autismo, a sigla é TEA. Que aí a gente já entende o T, isso o mesmo. E Qual e o é A. a resposta dessa sigla, gente? Gente, como ela dá um show de aula aqui, né, pra mim, né? Então, ó... Mas é difícil mesmo, são termos difíceis, né? Qual tá? É uma sigla TEA, né? Isso. Qual é a definição, qual é a resposta para essa sigla? Agora ficou fácil. TEA. Aulão aqui, hein? Aulão da doutora Bia Birrachid aqui pra gente. Qual é? Quem falar vai ganhar a marmita. Quem falar primeiro aqui pra mim, que aparecer aqui pra mim. TEA, né? O que significa TEA? O que significa TEA? TEA. Manda pra gente. Aqui não. Já teve bastante? Eu vou entrar e sair. Mas aí eu vou pedir pro pessoal da produção falar pra mim, já até... Deixa eu ver aqui. Pra mim não apareceu, ficou travado. Ah, agora sim. Peraí. Aí você confirma pra mim se foram os mesmos, tá? Dá esses probleminha, viu, Bia? Sim. Ao vivo é desse jeito. Deixa eu ver aqui. Ó, pra mim apareceu... a Vanessa falou, mas não foi o certo, porque eu acho que ela pegou a parte que eu falei, né? Sim. Eu só falei o TA, né? Isso. Não, eu só falei o EA. Isso. Mas quem falou primeiro aqui pra mim foi a Janaína Ribeiro, só que vai valer o que ele falar lá. Quem falou primeiro aí? Quem? Cris Rinaldi 77. O transtorno espectro autista. Cris Rinaldi, né? Como eu entrei e saí, apareceu a Janaína, só que o pessoal da produção já estava ligado, e então foi Cris Rinaldi. Isso, Cris Rinaldi 77. Cris Rinaldi 77 ganhou a marmita, e quem respondeu também, eu fico grata por vocês participarem, responderem, estarem aí se comunicando com a gente, porque é isso que faz a gente querer continuar a fazer as lives, a trazer mais conteúdo para vocês, é a participação de vocês, né? Então, ganhou a marmita! Agora, gente, eu quero que vocês mandem perguntas aí, ó, tá vendo? Vocês participaram, agora eu quero que participe de outra forma, se quiser mandar alguma pergunta. Eu quero perguntar, doutora, doutora, é a mania de falar doutora, né? Pode usar o termo doutora também. Mas deixa eu te perguntar. Existem mitos, né, que as pessoas falam sobre o espectro autista. E eu queria saber de você. As pessoas autistas, eu acredito que quem está assistindo ali também tem essa dúvida. Sim. Né, se isso é verdade ou é um mito. As pessoas autistas não têm sentimentos ou empatia? É um pensamento das pessoas mesmo, por essa dificuldade social
né? De interações, de afeto, de transparecer esse afeto, por conta da barreira mesmo que eles possuem social. Então, por essa dificuldade, um adulto, um adolescente costumam ter dificuldades, não todos, não generalizando, mas é uma das características a dificuldade da expressão facial, de surpresa, que nós temos muito, né, de feliz, de triste. Então, é uma dificuldade nessa expressão corporal como um todo. Então, alguns têm uma forma de se expressar carinho de formas diferentes. Vamos falar primeiro sobre a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro. Hoje, nossos pequenos pacientes estão crescendo e alguns já estão entrando numa fase de pré-adolescente, já estão com mais percepções sobre o outro. Então, eles falam, às vezes, algumas coisas não tão legais na frente da pessoa. Eles não têm muito esse senso social. Nossa, ele vai se chatear, nossa, eu não poderia falar dessa forma. Então, eles têm uma característica muito literais, de não pensar para falar ou falar as coisas de uma forma muito ao pé da letra, muito literal. Então, é uma dificuldade, sim, por isso que nós, terapeutas, estamos ali para ajudá-los e para ensiná-los sobre isso, né? Sobre empatia, sobre o que o outro poderia se sentir, como ele poderia se sentir no lugar. Então, a gente ajuda nessa questão até de ser literal, né? Então, eles levam as coisas muito ao pé da letra, eles não entendem sentido figurado, é muito difícil. Sabe sentido figurado que a gente fala? Vai num pé, volta no outro. No sentido, vai rápido. Quando fala essa frase, eles ficam meio que, como assim? Então, eles levam de uma forma muito objetiva. Eles têm dificuldade na abstração, sabe? Então, quando nós vamos ensinar, por exemplo, desfraude, é algo muito abstrato para a criança autista, que o tempo todo estava na fralda, no conforto da fralda, nem via como isso acontecia, a ida ao banheiro, né? E estar passando para o vaso sanitário. É algo muito abstrato. Então, a gente, nas atividades, temos que ser muito concretos nessa situação. Usar do lúdico, a massinha que simula o cocô, o conta-gotas amarelo, para ela ver o xixi no vaso de verdade, trazer imagens reais de brinquedos. Então, quanto mais real, é mais fácil para eles compreenderem essas questões, né? Então, eles têm, sim, essa dificuldade dessa questão de se colocar no lugar do outro, mas nada como serem ensinados a isso, aprenderem, né? E também a questão de demonstrar carinho. Sim. Talvez a forma que eles demonstram é diferente. Sim. É por dizer algo a você, por te entregar um objeto, por te dar a mão. E às vezes tem uns que amam abraçar e o toque, tocar. Buscam cheirar meu cabelo, alguns não gostam tanto de abraço, mas eles cheiram o nosso cabelo, encostam o nariz aqui e saem dando risada. Então isso foi uma demonstração de afeto. Cada um tem a sua forma. Mas eles têm, sim, sentimento de amor, de carinho, afeto. Eles só não percebem tanto o outro como nós, ditos típicos. Sim. Mas eles vão ser ensinados também a isso, mas dentro deles eles têm muito afeto. Neurotípicos, a palavra? Isso. Para quem não tem o espectro autista? Para quem não tem nenhum diagnóstico, são pessoas com desenvolvimento típico. Típico, só o típico. Quando a pessoa tem algum diagnóstico, alguma questão, a palavra seria atípico. Atípico. Ah, tá. E o TDAH, ele é atípico? Atípico. O TDAH, ele entra nesses transtornos do neurodesenvolvimento. Assim como o autismo. Causa muita confusão, porque o autismo, o TDAH, a superdotação, eles têm características muito em comum. Muito mesmo. Então, muitas vezes, chega uma criança em investigação e nós vamos entendendo melhor, aplicando testes, as observações clínicas, e a gente percebe que essa criança tem muito mais características do TDAH. Sim. E não do autismo. Mas causa muita confusão, sim, porque tem características mesmo iguais, só que tem as que diferenciam cada nicho. Que faz chegar no diagnóstico. E, Dani, pode ter também as comorbidades, que é muito comum. Então, a criança tem o diagnóstico de autismo com comorbidade TDAH. Sim. Então, ela tem os dois. É bem comum, porque já está no espectro, a chance é maior. Então,
autista com TOD, que é o transtorno desafiador opositor. Autista com superdotação. Autista com deficiência intelectual. Síndrome de Down com comorbidade em autismo. Então, isso pode acontecer também. Nossa, é um leque, né? O outro mito. Gente, já pulei as perguntas, porque eu quero saber tanta coisa. A gente tem tantas perguntas. Autistas são geniais? Nossa, essa é muito boa, que eu ouço muito isso. Não sei se você já ouviu, mas nós ouvimos muito isso de familiares nossos, tanto autista quanto o TDAH, a gente ouve também, né? Que são geniais. Sim, também. Mas, nossa, eu ouço bastante. E o que acontece? Isso que eu acabei de falar. Existem, sim, a criança, o indivíduo autista, que possui uma comorbidade da superdotação. E acaba que eles vão ter, sim, um QI acima da média. E eles vão ter interesses muito restritos, facilidades para muitas questões. E a superdotação, algumas pessoas acham que é algo muito bom, geniais, mas tem o lado muito difícil também, que impacta no social, causa ansiedade, é um cérebro que ele trabalha muito à frente, tem muitas questões de coordenação motora, de planejamento motor, difíceis, de funções executivas, enfim. Então, existe esse quadro do autista ter a superdotação em conjunto. E existe também o autista que tem a deficiência intelectual, que aí vão ser crianças, provavelmente, na maioria das vezes, nível 3 de suporte, que é o nível mais avançado, o mais grave, digamos, né? Então, é uma criança que vai ter que ter muita repetição, consistência para o aprendizado se consolidar, muita equipe unida para generalização. Então, assim como existem os com a superdotação, existem os com a deficiência intelectual, que é um QI abaixo, com uma dificuldade... Não é uma regra. Não é uma regra, é uma dificuldade muito grande na aprendizagem. E existem também os autistas que não têm nenhum nem outro. São pessoas com interesses restritos, o que causa confusão. O autista por si só, o autismo por si só, ele possui interesses restritos, igual a gente falou lá atrás. Então, se ele gosta muito de letras, ele vai saber, com 2 aninhos, todas as letras. Ele vai colocar na ordem alfabética. O genial ou... O autista, sem a superdotação. Sim. Se ele tem nós chamamos de hiperfoco também. É bem comum eles terem esse interesse restrito, hiperfoco em algo, eles vão ser muito bons naquilo, eles vão saber muito sobre as letras. Então, as famílias trazem isso. Nossa, meu filho sabe todas as letras, ele é muito pequeno, ele sabe todos os números, sim, ele sabe todos os animais. É um interesse restrito. Porém, muitas vezes, ele não dá função àquilo. Então, ele simplesmente nomeia repetidas vezes, enfileira, organiza, mas não dá uma função para aquilo ser algo possível de se colocar no dia a dia. Mas causa essa confusão, porque o hiperfoco, eles têm domínio sobre o assunto, sim, né? Mas não, isso é um mito, que os autistas são geniais. Essa frase não é verdade, né? Existem vários pontos, vários lados. Várias vertentes, né? E outra, o autismo é causado por vacinas? Isso tem falado muito. Sempre foi falado, agora, né? Depois, pós-pandemia, né, muitas pessoas tomaram a vacina e aumentou os casos. É uma verdade ou é um mito? É um mito. Hoje existe comprovação científica de que não existe nada que vacinas tenham a ver com o autismo, né? O autismo realmente é algo genético. A criança já nasce com autismo, assim como, não sei se vai ter essa pergunta, mas se a forma que a família cria gera autismo, não, isso nunca vai acontecer, a criança nasce no espectro. O autismo não é comportamental. Isso, a família priva de estímulo, ele se tornou autista. Não, isso não é verdade. O que pode acontecer na pandemia, ou algumas famílias que não saem muito, a criança terá atrasos, né? Mas nada que tenha a ver com autismo, né? Às vezes é uma privação de estímulo social, cognitivo, muitas telas, tempo em tela, causa muito atraso. Inclusive tem uma pesquisa muito interessante comparando a criança que até de 0 a 3 anos, principalmente,
é muito exposta à tela, celular, TV, ela desenvolve características de autista. E não é. Então isso é chocante, assim, porque muito tempo em tela desenvolve irritabilidade, altera o sono, o contato visual, a socialização. Na minha pequena. Sim, é muito Quando comum. acontece, ela fica muito em telas, ela fica Impaciente. nervosa, irritada. Sim. E a gente tem essa conversa, sabe? Do tempo, de tentar. Mas no mundo de hoje, eu acho que tá tão difícil. É muito difícil. A gente que tem filho pequeno nessa geração, às vezes eu falo, mas um especialista, um TO, uma fono, uma psicóloga, é muito fácil eles falarem pra gente, mas é difícil, doutora, muito nessa difícil. geração. Sim. A gente, é difícil, mas é possível. Sim, a gente fala muito também de 0 a 3 anos evitar ao máximo. Só que nós orientamos e tentamos trazer algo em troca. Dicas para a família otimizar esse tempo. Porque a gente entende, às vezes a mãe chega cansada do trabalho, tem que cuidar da casa e acaba colocando a criança na tela. A gente entende tudo isso, porém, nós também sabemos de como isso... Para não deixar isso ser cômodo. Isso, e de como interfere no desenvolvimento da criança, a ponto de virem crianças para nós avaliarmos e nós perguntarmos, fica muito em tela? Fica, Bia, muito, fica com a vovó, isso acaba acontecendo. Então, nós já colocamos um alerta. Porque na nossa avaliação isso tem que ser levado em consideração. Sim. Porque muitas vezes esse artigo é um artigo científico, traz isso. Então a criança desenvolve dificuldades sociais, motoras, de praxis, que é a ideação, criatividade, repertório de brincar, irritabilidade, tudo isso. Então pode ser confundida com as características do autismo. Então a gente tem que ajudar essa família a ir retirando aos poucos, não tem como retirar 100%, mas ir melhorando o tempo, trocando por brincadeiras, por outras atividades, até a gente estimulando da forma adequada, o que é esperado para cada idade, Sim. orientando a família para ver se essa criança desenvolve. Então a gente tem esse impasse de processo de diagnóstico, né? Sim. Deixa eu ver se alguém está fazendo alguma pergunta, porque eu fico aqui ganhando tanto conhecimento, informação com você, que eu acabo esquecendo do pessoal lá do Instagram. Como é que vocês estão aí no Instagram? Fala com a gente. Deixa eu ver aqui. Tem perguntas? Não está aparecendo aqui para mim, não. Minha filha de 3 anos tem ideia e toque. Ela adora fazer o cobertorzinho dela de capa, cobrindo a cabeça e os ombros. Nos parece que sente segurança. Pode ser isso mesmo? Foi grande a pergunta aí, que eu já esqueci. Eu estou num diagnóstico de TDAH, gente. Imagina. Ela cobre a cabeça, faz cobertorzinho. Ela tem 3 anos, ela adora fazer um cobertorzinho dela de capa. A filha adora fazer um cobertorzinho de capa. Cobrindo a cabeça e os ombros. Cobrindo a cabeça e os ombros. Ela falou assim, nos parece que sente segurança. Parece que ela sente segurança, é isso? Regina? Cristina Rinaldi. Desculpa. Cris Rinaldi. Cris, sim, pode ser uma espécie de segurança, de conforto sensorial, provavelmente. O que acontece? Pessoas que não têm autismo podem ter disfunções de integração sensorial. Porém, 96% dos autistas têm disfunção de integração sensorial. Então, é um índice muito grande, né? Então, talvez a sua criança precisaria entender melhor, mas ela está tendo uma sobrecarga sensorial. Então, aqui a gente está tendo as luzes, o som do ar-condicionado, as pessoas se movimentando aqui em volta da equipe. Tudo isso eu consigo discriminar e me concentrar na nossa live. As pessoas que percebem esses estímulos sensoriais de uma forma muito intensa, isso pode causar crises mesmo, desorganização, elas não se desorganizarem, terem um alerta alterado da atenção e uma sobrecarga mesmo daquilo, não darem conta de todo esse estímulo que está vindo. Então imagina numa escola, na rua, muitas informações chegando
Então ela acaba fazendo esses cobertores, tampando a cabeça, o ouvido, o olho, para se regular de alguma forma. Ou às vezes esse cobertorzinho em cima dela pode dar uma sensação de peso e uma acomodação sensorial de propriocepção, que fala um tato profundo, algo que relaxe ela, que consiga organizá-la. Então é bem comum, sim, pode ter tudo a ver com uma forma dela se sentir mais segura, mais organizada ali. Seria legal você, talvez, se for isso, né? Ter uma cabaninha na sua sala, dessas de brinquedo, com cobertorzinhos pesadinhos, almofadinhas, com luz baixa, para que ela possa entrar ali e fazer toda essa acomodação sensorial que a organiza, né? É bem legal. Ela está dizendo aqui, muito obrigada. Ela mandou o coraçãozinho. E a Lu Ramos disse, boa noite, meninas. Eu sou uma mamãe atípica. E isso, compartilha a nossa live para levar mais informações. Depois a gente vai fazer os cortes, tá? Compartilhem os cortes, porque muitas pessoas agora tá trabalhando, tá fazendo jantar, tá fazendo outras atividades, não vai conseguir acompanhar a live e acaba acompanhando os cortes. E a gente pede para vocês compartilharem, tá? A Cris, vou providenciar. Obrigada de coração. Imagina, Cris. Uma outra pergunta que muitas pessoas me mandaram. Tem a última dos mitos, mas eu vou nessa pergunta aqui. Porque muitas pessoas me perguntaram sobre isso. Qual é o papel da terapeuta ocupacional no desenvolvimento da criança com autismo? Como você define o seu papel no desenvolvimento? Tá, então a terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde. Nós temos de 4 a 5 anos de faculdade para se formar terapeuta ocupacional. Como o nome diz, ocupacional. São as ocupações humanas. Na criança, a principal ocupação da criança, do adulto é o trabalho, é o ser mãe, ser pai, lazer, as atividades da vida do adulto. Na criança, a principal ocupação é o brincar, porque é brincando que ele se desenvolve como um todo. Ele explora o mundo na imaginação, no cognitivo, na emoção, sensorialmente, motoramente. Então, o brincar é a principal ferramenta nossa de trabalho e de desenvolvimento da criança. A outra ocupação são as atividades da vida diária, que são as AVDs, que os TOs tanto falam, que é tudo que a criança faz durante o dia. O dormir, o sono, a qualidade do sono, ele estar regulado e dormindo bem, para progredir, conseguir gerar esse aprendizado do dia. O vestir a roupa e despir, comer com o talher, escovar o dente, tomar banho. Então, todas as atividades da vida diária envolvem uma série de habilidades de planejamento motor, de etapas, de coordenação motora fina, sensorialmente, a escova na boca, o banho, lavar o cabelo, aceitar cortar o cabelo, aceitar ir no dentista. Então, é uma explosão sensorial acontecendo. Então, todas essas AVDs, a partir do momento que algo esteja difícil, a criança não esteja conseguindo, a terapeuta ocupacional entra para entender o motivo e trabalhar isso, né? E a criança, ela precisa ter independência e autonomia nessas atividades. Então, para cada idade, é esperado que ela esteja fazendo algo sozinha. Sim. Então, com 2 aninhos, ela já precisa segurar o copo e beber água, ela já precisa espetar os alimentos com um garfo. Mas, Bia, para que tudo isso, né? Porque a criança vai desenvolver resolução de problemas, coordenação motora, para depois ela segurar o lápis para escrever lá na frente. Então, são pré-requisitos que ela precisa passar por isso para conseguir. Além da autoestima, autoconfiança da criança, dela ter qualidade de vida, parte cognitiva. Então, realizando as tarefas com mais independência, ela desenvolve muitas questões, inclusive para a escola, para aprendizagem de matemática, de resolução de problemas depois, e motoras mesmo, né? Então, e a outra ocupação é a escola. Então, o desempenho ocupacional, conseguir usar o lápis corretamente. O terapeuta ocupacional faz toda uma avaliação biomecânica da pega do lápis,
Uso da tesoura, estar bem sentado na mesa, ficar ali sentado na carteira da escola por um tempo fazendo atividade, conseguir estar ali sentado, né? Estar bem no recreio, se alimentar, estar socialmente bem, então é a ocupação escolar. E o social dessa criança, o TO também intervém, né, na interação social com os amigos, com o lazer no parquinho, enfim. Então, se em algum momento algo esteja impactando em todas essas funções, o terapeuta ocupacional pode te ajudar a avaliar, entender, criar estratégias. Nós vamos muito nas escolas, as escolas nos recebem muito bem para nós analisarmos a criança ali e criarmos estratégias, acomodações sensoriais, formas dela estar melhor ali, progredindo, com qualidade de vida, aprendendo. Então, talvez a gente precise colocar ela sentada em uma bola para que ela se regule e consiga manter o alerta, para não levantar o tempo todo, porque ela tem uma disfunção vestibular. Ou, às vezes, a gente precisa dar um mordedor para ela se regular na questão proprioceptiva, para ela não morder o lápis e a borracha, né, para suprir essa questão sensorial dela. Talvez nós precisamos indicar um adaptador de lápis adequado para ela, não são todos que podem ser, tem que ser muito bem estudado, analisado. Enfim, então nós estamos ali nos contextos que a criança está para criar ferramentas facilitadores para ela estar com independência. Nosso papel principal é gerar independência e autonomia para essa criança. Gente, que delícia ouvir tudo isso. E se alguém tá assistindo aí, como que ela faz para ela conseguir o teu trabalho com a criança dela? Porque você disse que atende crianças, né? Sim. Até que idade? É 10 anos, 11 anos, que se considera uma criança? Então, Um hoje nós atendemos demanda de 0, que a gente atende muito bebês prematuros, até 14 anos de idade. Mas a terapia ocupacional, ela atende de bebês até idosos. Tem várias áreas da atuação da TO. Você mas se nós especializou em crianças. Isso, nós nos especializamos em uma área. E se a pessoa quer uma consulta com você, tem a clínica Birrachid, né? Isso. Mas eu acho que sua agenda é bem apertadinha, pelo que eu soube, né? Mas ela pode ir até a sua clínica. Depois passa o endereço pra gente colocar também nas nossas legendas. A gente vai colocar o endereço em cada corte. Tá. Com o telefone, com o endereço certinho, para vocês entrarem em contato, né? Porque eu tenho certeza que muitas mães aqui ficaram surpresas, né? Querem oferecer essa qualidade de vida melhor. E não só a TO, né? A terapeuta ocupacional, mas a família também contribui. Sim. Não é só a TO que vai ajudar nessa qualidade de vida, nesse desenvolvimento. E de que forma o ambiente familiar e a escola pode contribuir para o avanço e o bem-estar dessa criança? Sim, é toda uma equipe envolvida, né? Nós, na estimulação precoce, temos a TO, a fono, a psicóloga, a psicopedagoga mais para frente, fisioterapeuta. Então, depende muito do que a criança precisa, de qual profissional ela precisa. A família é a base de todo o processo e a escola. Então, é essa tríade que nós chamamos o triângulo: criança, terapeuta, escola, né? A família, a escola e a terapeuta precisam estar em harmonia para conversando, para esse desenvolvimento acontecer de uma forma mais fluida, mais real, né? Mais potente. Então, a família, nós lá na clínica, nós temos os casos dos pacientes que mais evoluem, são onde as famílias estão mais unidas com a gente, mais com os laços, né? Seguindo as orientações em casa, trazendo demandas, trazendo as dúvidas para que nós possamos ajudá-las a resolver, trazendo as conquistas também para que a gente consiga visualizar como um todo. Então, quando a família está de fato envolvida, a criança tem muitos ganhos. Porque nosso papel também, além de estimular em sessão, em ambiente clínico, é estar nas escolas, nos locais, no dentista, no cabeleireiro com a criança e treinando a família.
A família não vai se tornar terapeuta, mas ela vai conseguir aplicar esses manejos, essas questões no dia a dia da criança, juntamente com a escola. Então é muito importante que a família tenha uma rotina estruturada dessa criança, organizada, de horários, com previsibilidade, tem até os quadros de rotina para a criança entender o que vai acontecer no dia dela, para ela se preparar. E essa comunicação entre os profissionais que atendem a criança, ela é nosso foco maior de acontecer, né? Para que a criança generalize o que ela aprendeu em todos os ambientes, todo mundo esteja falando a mesma língua. Exatamente. Então, é super importante isso. E lá na clínica, que você perguntou, nós temos TO, com integração sensorial, fonoaudióloga, especialista em prompt, que é a minha irmã Rafaela. Temos psicopedagoga, especialista em ABA, que é a Gabriela. Vamos ter uma psicóloga em breve, especialista em ABA. E temos uma fisioterapeuta também que está indo lá, especialista em pés. Então ela faz órteses, ela trabalha toda essa função de pés com órtese e tudo mais, palmilhas. Então nós estamos ampliando essa equipe. Para que fique completa, né? A clínica já oferece uma base excelente. Sim. Mas se você quer ainda aperfeiçoar, deixar ainda mais completa. Sim, uma equipe multi, lá nós fazemos reunião, a gente está mais próximo. Assim como na cidade, tem muitas profissionais excelentes que temos uma boa comunicação com muitas delas. Então nós fazemos reuniões por videochamada, lá, vamos até elas. Então além da clínica em si ter a equipe ali, temos as da cidade, que também temos uma troca muito legal com as fonos, com as psicólogas, enfim, com as físios. Então a gente procura ter esse relacionamento em prol da criança, né? Mas sejam bem-vindos se quiserem conhecer, se quiserem entrar em contato com a gente. A clínica está de portas abertas para o que vocês precisarem. E nós vamos deixar na legenda. E olha, a gente falou da importância da TO, a importância da família, da escola, mas já veio uma pergunta aqui que é uma dúvida que eu tenho particular também, e eu acho que a maioria tem. De que forma, quais... Bom, deixa eu pular essa daqui, porque essa aqui a gente já perguntou. Mas é com relação aos coleguinhas, achei. Como podemos ajudar as outras crianças a entender e respeitar os coleguinhas autistas? Certo. Isso é muito importante, muito legal e diz muito sobre o futuro da humanidade, né? Como vamos criar essas crianças de hoje com sentimento, sensibilidade, sem preconceitos, ajudando o outro, tendo essa empatia toda, enfim. Tendo conhecimento também, eu acho que parte muito dos pais e da escola, que é um ambiente muito rico de conhecimento, de trabalhar com as crianças sobre isso, sobre as diferenças, de modo geral. Diferenças de cor de pele, diferenças de cabelo enrolado, cacheado, liso, diferenças sobre diagnósticos, sobre a criança que precisa de um objeto diferente, seja uma cadeira de rodas, seja um mordedor aqui, seja um lápis diferente. Isso está ali sujeito a acontecer, né? Para que essa pessoa tenha um melhor desempenho na tarefa que ela estiver proposta a fazer, precisar, querer fazer. Então as crianças têm que ter esse olhar mais diversificado sobre o outro e se colocar no lugar. Eu acho muito legal a gente pensar, Dani, assim, todas as crianças, tendo diagnóstico ou não, têm qualidades, habilidades muito potentes e dificuldades. Todos nós, na verdade. Nós somos bons em algumas coisas e não tão bons em outras. Então a gente tem que partir disso, né? Quando você for conversar com seu filho, que não tem nenhuma dificuldade específica, você pode comentar sobre isso, né? Olha, você é muito bom em jogar futebol, mas você não é tão bom em guardar seus brinquedos, né? Desde pequeno você já pode fazer essas comparações, né? Olha, o amiguinho, ele é muito bom em tal coisa, tem dificuldade em outra, você pode ajudá-lo, assim como ele pode te ajudar. Então eu acho legal a gente já demonstrar todas essas diferenças e que tá tudo bem, né?
E a criança, ela tem esse poder de ser legal com a outra quando ela é ensinada isso, a ver isso com mais naturalidade. Às vezes, quando eu vou nos locais, implemento algum recurso, alguma ferramenta diferente para a criança usar, uma acomodação sensorial, um adaptador, às vezes a dúvida do adulto é: nossa, mas as outras crianças vão ver, vão querer saber por quê, vão querer usar também. Sim, vai causar uma curiosidade. Sim. Mas isso não pode impedir que essa acomodação seja implementada para ajudar a outra criança que precisa, né? Isso é inclusão. Então, nada mais que você ensinar as demais crianças o que mostra, né? As crianças que vão com órtese para diminuir o andar na ponta do pé, é uma placa na perna, muitas sentem vergonha quando são maiores, algumas crianças pequenininhas estranham. Então, as físios, né, confeccionam TOs também, com adesivos de personagem preferido deles, falam que é a bota que traz superpoder, que vai deixar eles fortes e rápidos. Então eu acho que são essas as formas de explicar que nós podemos utilizar, né, para a criança que está utilizando algo se sinta mais especial ainda. Sim. E não inferiorizada, com um olhar de julgamento desde pequeno. Isso é tão ruim, né? E quando a gente é adulto, usa óculos, aparelho, enfim, são objetos que cada um necessita utilizar e temos que olhar com mais naturalidade para isso. Os pais, então, têm esse dever. Os pais têm esse dever, ao meu ver, instruir seus filhos a tratarem as diferenças, porque, afinal de contas, como você disse, cada um deles tem também, né? Tem uma dificuldade. Tem a sua dificuldade, tem as suas facilidades. Sim. Então, fico alerta aí, hein, mamãe, como é que tá seu filho? Já começa a observar, né, na escola, começa a conversar sobre esse assunto, né? Às vezes na clínica, Dani, a gente atende também crianças típicas, sem diagnóstico, que tem alguma demanda para TO, para fono. Nós não atendemos somente crianças com um diagnóstico, né? Nós atendemos crianças que têm alguma questão a ser resolvida. E às vezes a criança tá ali e vê alguém com a órtese que tá ali também, ou alguma criança com algum comportamento diferente. E às vezes ela pergunta para o pai: nossa, por que ele está usando isso? Nossa, por que ele não anda? Nossa, por que ele fala assim? E é ali que está o momento do pai dar uma resposta, né, para essa criança. Você viu, mas você viu que lindo isso que ele está usando? Deixa eu ver. E dar esse modelo afetivo, né? Sim. De que tá tudo bem, é só algo diferente. Ah, mas você também não tem a chupeta que você chupa lá? Ele não deve chupar. Ah, ele precisa disso para ele andar melhor. Ele fala desse jeito porque ele tá aprendendo ainda. Então é importante o pai dar essa resposta, esse modelo, e trazer a união, ensinar a criança a cuidar, a ajudar, a respeitar essa dificuldade, né? A incluir. Nas Tem escolas fantásticas que as crianças vêm e traz a criança pra junto. A criança sente esse amor, esse acolhimento, essa aceitação, né, das dificuldades que ela tem. E ela ensina muito. Eu acho que a criança ensina mais do que aprende. Assim, uma criança com algum diagnóstico numa escola, numa sala de aula, ela tem a ensinar muito mais. Sobre a diferença, sobre a vida, né? Sobre tudo. Até me emociona te ouvir, viu? Eu fico aqui. E olha, a gente tem um mito, antes da última pergunta, não encerramos a live. A gente tem um mito ou verdade. A gente já falou, para quem está entrando agora, a gente já falou sobre pessoas autistas, se elas têm sentimento ou empatia. Depois a gente faz o corte, você vai ficar sabendo se você não pegou essa parte. Se os autistas, eles são geniais. Se o autismo é causado por vacinas, a gente já teve essa resposta. E agora, existe cura do autismo? Isso é um mito ou uma verdade? Essa frase é um mito. Não tem como falarmos sobre cura, sendo que o autismo não é uma doença. É um transtorno, é uma condição neurológica. Então, não existe a cura, isso é totalmente um mito. Nós temos que conviver com o autismo e tentar ao máximo quebrar barreiras, trazer a criança
para a faixa de desenvolvimento adequada para a idade. Então esse é o nosso papel quanto terapeuta. Não é retirar as estereotipias, que são os movimentos estereotipados. Não é transformá-los como uma criança típica, não. E sim ensinar habilidades a eles, motoras, emocionais, sociais, cognitivas, para que eles tenham uma participação melhor na sociedade, para que eles consigam estar bem na escola, progredindo, aprendendo, se alfabetizando, brincando com os amigos, estando felizes ali, conseguindo ir no balanço do parquinho, conseguir ir na areia da praia, comer com o talher. Então a gente traz todas essas estimulações esperadas para cada fase, para que a criança consiga estar bem ali e a família também, né? Acho que acompanhar tudo isso. No Facebook, a Daniele Camargo disse, excelente profissional. A Lu Ramos, eu já tinha falado, né, que ela disse que é mãe atípica. A Carolina Jorge Chiosani, mãe atípica, criança autista com as comorbidades TDAH, TOD e distúrbio do sono. Cada dia buscando a evolução do meu pequeno Isaac, já passou pela clínica da Bia e é uma super profissional. Obrigada. A Sara Marcos, eu tenho TA, TDAH e não sei se tenho seletividade, porém quando eu estou em crises, eu não consigo comer. Isso pode ser uma seletividade? Pode ser. E ela é mãe, desculpa, mas eu não li o próximo comentário. Sou mãe atípica e também sou atípica. Isso, está bem comum isso, as famílias se descobrindo, né? E sim, pode ter a ver, mas é uma informação muito solta para a gente entender, mas teria que passar por uma avaliação. A seletividade alimentar é comum, tem muitas questões sensoriais envolvidas, táteis, olfativas, gustativas, mas teria que entender, talvez, para a gente comer, nós precisamos estar bem, calmos, tranquilos, senão parece que não vai, né? Tudo fica muito intenso. Nosso sensorial, ele oscila. Então, quando a gente está ansiosa com alguma dor, com alguma questão fisiológica, nosso sensorial fica mais intenso, ele fica hipersensível. Então, nós sentimos mais o toque, o som, os movimentos. Isso é comum. A pessoa que tem disfunções sensoriais, transtorno do processamento sensorial, isso é muito mais impactante, né? Então, pode sim ter a ver. Mas teria que entender melhor o motivo. No caso da minha filha, né, que eu vejo muito dos meus comportamentos nela e a gente vem avaliando se eu tenho TDAH, né, nesse processo, e eu vejo muito nela. Ela tem a temperatura certa. Sim. Não pode ser nem quente e nem frio. Sim. E ela tem essa temperatura. Se esfriar, ela pede para esquentar. Se esquentar demais, tem que esfriar. E isso é uma característica também do TDAH? Não do TDAH em si, mas é uma característica sensorial. Então, e ela tem seletividade alimentar. Ela só come o que ela não come o dia inteiro na escola. Tem um desafio enorme para levar lá para a doutora. Sim. Ela não come o dia todo. Olha. E a gente já achava que era por conta das amígdalas e da adenoide. Aí ela fez a cirurgia, tirou as amígdalas, adenoides, continua com a seletividade. Então, Dani, é importante investigar porque a seletividade alimentar tem vários fatores, várias causas. Uma delas são as disfunções sensoriais, tátil, textura, temperatura, cheiro, consistência, pastoso, crocante. Tem crianças que só comem crocantes e secos. Ela come só crocante e então, seco. Tem vários padrões. Pode ser uma questão de rigidez cognitiva, de rigidez comportamental. Então, tudo que é novo, diferente, a criança não aceita. Pode ser uma questão também da rotina familiar, de como essa família oferta esses alimentos, os horários, como essa família está se organizando frente a isso. Pode ser uma questão familiar. Enfim, trauma, algum trauma que ela passou emocional de pequena. Pode ser alguns fatores. Teria que entender de fato para poder dizer, né? E eu percebo que eu tinha essa mesma dificuldade na infância, minha mãe fala a mesma coisa, e meu filho mais velho, de 22 anos, também. Só que hoje ele come normal, mas ele só comia um determinado alimento. Sim.
e já fiz o 5W2H, né, que fala com ela, mas eu ainda vou lá na clínica, viu, doutora? Tá bom. Olha, a gente chegou até 28. Vamos fazer o sorteio pra gente daqui a pouquinho encerrar? Vocês estão gostando, gente? Vocês estão curtindo? Comenta aqui. Comenta pra gente se vocês estão gostando, se vocês têm alguma dúvida. É o momento, porque agora eu vou fazer um sorteio pra vocês. Olha, o pessoal do Instagram tá de parabéns. Facebook, nós estamos com 8 pessoas. Já mandaram um coraçãozinho aqui, nós estamos com 8 pessoas lá no Facebook. Como que tá no YouTube? No YouTube tá 3 pessoas. 3 pessoas no YouTube. A gente tá fazendo alguns testes, viu, Bia? Pra gente saber qual plataforma a gente fixa, né? Sim. E a gente tá aqui, ó, no Instagram tá legal. A Paula Matos tá amando. A Alexandre Rinaldi, de NH, Bia, o que acredita sobre o melhor para os autistas? Escola normal com acompanhamento ou escola especial? Alexandre, muito boa sua pergunta e muito atual também, por conta de toda essa questão das APAES e tudo mais. Eu fui profissional de APAE, tenho muito carinho e muito respeito pela instituição. Tem profissionais maravilhosos lá, professoras fantásticas, uma equipe da saúde também. E é todo um ambiente muito preparado para as crianças especiais, né? Mas isso é muito relativo e tem que ser visto com muito cuidado. Para qual escola é mais indicada para qual criança, né? Então, as famílias perguntam a nossa opinião, a gente tenta ajudá-las, mas quem escolhe a escola que a criança vai estudar são os pais, né? Mas lógico que a criança vai se beneficiar mais de uma ou da outra. Como que a gente descobre isso? Quando a criança tem uma condição de estar num ambiente de escola regular, em que tem muitas crianças na sala, mais barulho talvez, mais socialização, isso vai beneficiá-la de uma forma muito boa, porque ela vai estar tendo modelo de crianças típicas, brincando, socializando, então isso vai ser muito enriquecedor para ela. Porque é aquele ditado, temos que estar ao lado de alguém que vai somar para nós, né? Alguém que tem coisas boas a acrescentar. Então, quando a criança está com outras crianças com um desenvolvimento tranquilo, social, ela pode ter muito a aprender, né? E desenvolver ainda mais. Então, ali, talvez, na escola regular, eu sou muito a favor da inclusão, mas ela tem que acontecer de forma verdadeira e respeitosa e correta, né? Como? Algumas crianças vão precisar de um auxiliar junto dela, outras vão precisar de um auxiliar para 3 crianças com diagnóstico na sala. Então, é muito específico para cada caso. Esse auxiliar, ele é importante ter um preparo, ou pelo menos quando nós, terapeutas, vamos até a escola, ter uma troca boa, nós coletamos muita informação com as escolas, é muito importante essa informação que eles nos passam, assim como nós passamos orientações, treinamos esse profissional para trabalhar de uma forma mais adequada com a criança, dando autonomia e independência, sendo um facilitador para ela ali, né? Assim como vão ter crianças que vão se beneficiar da escola especial, porque tem um prejuízo muito grande cognitivo, muito grande sensorial, é uma criança que tem muita sobrecarga, então talvez uma sala com menos criança e com um apoio diferente. Porque essa criança talvez não vai nem se interessar pelo social ainda. Aquilo para ela vai ser ruim, vai ser aversivo, ela não está pronta para estar inserida com essas outras crianças ainda. Ela não tem uma rotina, ela está muito desorganizada com horários, com regras. Então, talvez essa criança se beneficie mais nesse momento com a escola especial. E nada como ser uma ponte ali, para depois ela migrar para regular quando ela estiver mais preparada. Então, eu acho que isso é bem delicado e a gente tem que olhar cada caso, com né? calma. Cada caso é um caso. Não sei se respondeu a sua pergunta. E aí, você gostou? Eu acho que é um aulão aqui completo pra gente, né? De conhecimento, de empatia.
Estou amando, a Gracineia Ribeiro disse, estou amando, sou vó atípica. A Edinalda Gisele, será que é isso? Edinalda, oi Edinalda, é a mãe do Davi. Profissionalismo incrível, exerce tudo com carinho e amor e maestria. O Davi ama essa tia Bia, coraçõezinhos. A Luana Lidovínio. Bia, qual tipo de atividade você considera mais impactante para os pacientes dia a dia? O que será que você quis dizer com essa pergunta, Lu? A Lu é mãe da Laurinha, que passa lá com a gente. Qual tipo de atividade você considera mais impactante no dia a dia? Essa pergunta é muito abrangente, ela vai depender de uma série de questões. Por quê, Dani? Nós não existe uma receita, um formulário de atividades pronto. Existe a criança com suas potencialidades e suas dificuldades. Então, existe uma avaliação muito correta para cada um. Então, se nós vamos avaliar uma criança, ela tem dificuldade na graduação da força. Então, ela segura os objetos com muita pouca força, ela não manipula bem, é o input proprioceptivo, que a gente chama, que é um dos sistemas sensoriais. Ela vai segurar um lápis, ela usa um traçado muito fraco, ela não ajusta esse objeto na mão, ela não rosqueia uma tampa, ela não tem controle do corpo, equilíbrio, ela anda de forma mais robotizada, tem dificuldade em perceber esse corpinho no espaço, em criar estratégias. Então a gente tem que entender o que essa criança apresenta para a gente traçar atividades voltadas a ela. Então não tem como, né? O que eu sei que toda criança se beneficia é com o brincar real. Às vezes as famílias perguntam, Bia, que brinquedo eu compro? Né? Existem brinquedos incríveis hoje no mercado, mas os brinquedos mais simples são os mais ricos. Então uma panela com uma colher de madeira para a criança movimentar com grãos dentro, para ela fazer transferências para um pote, líquidos, água, recursos sensoriais, tinta, esponja com tinta. Então existe escorredor de macarrão para a criança passar os macarrões dentro. Elas se interessam muito por esses brinquedos diferentes e elas vão ter que imaginar, que criar uma brincadeira diferente do brinquedo que já vem pronto, né? Então, lógico, o brinquedo comprado é muito interessante a alguns, mas às vezes a família tem recursos em casa que vão ser mais interessantes ainda, Às vezes deixa de brincar porque não tem o determinado brinquedo, mas como você disse, pode usar o recurso que tem. Né? Exatamente, que a criança vai ter que criar, ter resolução de problemas, imaginar o simbolismo e tudo mais. Então, é muito relativo para cada criança e para cada idade. Para cada idade, a gente orienta uma série de brincadeiras, de estímulos, né? Deixa eu ver aqui no Facebook se fizeram mais perguntas, tá? Que a gente já está finalizando para a última pergunta. Meu filho tem 5 anos. Autista nível 2, de suporte, nunca ensinamos ele, mas é dele mesmo. Ele não vai tomar banho sem ir pegar as roupas dele, especificar que ele quer, tem muitos problemas com texturas de roupas e gosta de usar roupas combinando a cor. Acredita que isso possa mudar com o tempo? Ele é autista? Nível 2, de suporte. Que bom, Sara, que ele tem essa iniciativa de ser independente, né? E que bom que você dá essa oportunidade e deixa ele também realizar, né? E isso vai ser muito bom para ele. Essas questões com dificuldade, com texturas, é muito difícil eu falar se com o tempo isso vai passar, né? O indicado é você procurar um terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial para te ajudar. Porque a nossa pele é nosso maior órgão do corpo. É nosso maior tecido de receptores táteis sensoriais. Então, muitas coisas podem incomodá-lo se ele tem uma hipersensibilidade tátil. E não podemos expor ele a essas texturas, porque nós iremos dessensibilizá-lo e isso não é bom. Isso pode prejudicar ainda mais
se ele tiver uma disfunção sensorial, né? Então, a gente tem que tratar de outras formas, com estímulos inibitórios na terapia, com orientações específicas para ele, ir aproximando ele de texturas que ele já aceita. Então, a gente não pode expor ele a algo aversivo, que isso vai piorando, exatamente. Então, seria importante você procurar sobre isso. A roupa combinando pode ser uma questão de rigidez cognitiva, de uma questão muito comum no autismo, de uma parte de rigidez mesmo com as cores. É importante você ir quebrando essa rigidez de outras formas, né? Modificando a rotina de alguma forma, as escolhas dele. Enfim, existem várias estratégias que você pode usar, mas eu não oriento nunca esperar, né? Eu acho que pode ser que melhore, mas assim, a partir do momento que existe essa disfunção, é importante tratar da forma correta. Nossa, eu tenho muitas perguntas. Agora o pessoal interessou e a nossa live está terminando. Olha, eu não sei, é que ela pediu, por favor, me responda. Ela pediu com um jeitinho, então assim, vamos lá. Por favor. Dani, meu filho tem autismo nível 2 e junto dislexia, TDAH e descalculia. Se torna mais difícil a alfabetização? Ela está perguntando se isso Sim, vai tornar. Quer ler? Com certeza. Todas essas questões que você trouxe, esses diagnósticos, eles interferem muito na aprendizagem acadêmica, né? Então, seria importante você buscar a ajuda de uma psicopedagoga que vai trabalhar essa parte da alfabetização, é a profissional adequada, né? Assim como a avaliação de uma neuropsicóloga para entender o mapeamento cognitivo dele, mas interfere sim. Sim. A última pergunta, né? Gente, não deu pra gente passar os nossos patrocinadores. Nossa, Dani! Não, foi tão gostoso, tá sendo tão gostoso, sabe? Tá transcrevendo tão bem essa live, que assim, não deu tempo de falar dos patrocinadores, mas eu tenho uma última pergunta aqui. Nossa, a gente vai precisar que você volte mais vezes. Que bom. SK Higienização de ar-condicionado, doutora, precisando lá para a clínica, para sua casa, para tudo. Eles são muito ágeis, rápidos. Lembrando que é a saúde, né? A gente manter o nosso ar-condicionado limpo, né? Higienizado. E também para comprar ar-condicionado. System Informática. Conhece a System Informática? Conheço, com certeza, né? As antigas. E a System Informática apoia as nossas lives, quer que a gente envolva cada vez mais assuntos de utilidade pública, né? Que esteja agregando na vida das pessoas. OrtoKing Colchões e OrtoKing Decor, gente, é o que compõe essa sala. Né? Todo esse estúdio é OrtoKing Decor, né? E estão com Black Friday. Sabia? Que bom. Lá para sua clínica, para sua casa, só tem móveis de alto padrão de qualidade, alta tecnologia e lindos, né? Lindos. Combinam em todos os ambientes possíveis. A gente consegue harmonizar com o OrtoKing Colchões e OrtoKing Decor. Restaurante LL Churrascaria, que deu presente. Já o Serve Supermercados é nosso parceiro também. Nós queremos agradecer por estar apoiando essa live, porque é através desses patrocinadores que a gente leva para vocês esse conhecimento e vamos levar muito mais. Agrotinós Pet Shop, parceiraço, inclusive a gente vai levantar uma causa agora, viu, doutora? É uma causa para ajudar a causa animal e ajudar o Marcão, protetor independente de animais, que é o que foi entrevistado semana passada. Mone Modas, que veste Dani Mariano, e Terra Fibra, que é o que oferece a internet dessa live, né? Você tá vendo essa live de qualidade? Não travou a produção, não travou, não oscilou, tá rodando. Olha, nós temos esse celular que tá focando na doutora, é um celular que está via Wi-Fi, né? O celular está só no Wi-Fi e está transmitindo uma imagem legal, né? Então, a Terra Fibra está sempre com promoções especiais. Eu gostaria que colocasse aí na tela rapidinho, que a gente precisa estar trazendo essa informação para vocês, do Terra Fibra. 300 megas por apenas R$ 69,99. 500 megas por apenas R$ 89,99.
700 mega por apenas R$ 119,99 e 1 giga, olha, 1 giga por R$ 259,99. Olha os benefícios inclusos: instalação 100% gratuita, até 50 GB de bônus no Vivo Móvel, mais de R$ 85 em benefícios através dos aplicativos. Conexão estável, rápida e acessível. Chama nosso consultor e garanta já o seu. É a Rosita. Chama a Rosita, já adiciona aí 011 97685 9258 e fala com a Rosita. E se você quiser migrar, você já tem internet fibra na sua casa, tá oscilando, tá te deixando na mão, pode chamar a Rosita, que é rápido. Eu chamei num dia, no outro dia de manhã já estava instalando aqui no estúdio e na minha casa. Indico a Rosita para você. Doutora, muito obrigada, mas tem uma pergunta final. Já estamos passando do horário, mas está muito gostoso. Que delícia. Parabéns pelo seu profissionalismo, pelo seu trabalho. Que honra ter você aqui com a gente. E a última pergunta é a seguinte: que mensagem você deixaria para as mães que estão recebendo o diagnóstico de um filho agora? Elas receberam o diagnóstico. Qual a mensagem? É muito difícil. A gente entende o novo, né? A dúvida. As famílias pensam muito no futuro, de como vai ser. Mas a dica que eu tenho para dar é para tentarem pensar em um dia de cada vez, em uma fase de cada vez, darem o melhor que vocês podem nessas fases, confiar nos terapeutas de vocês, procurarem perguntar as dúvidas para eles, né? Tomarem cuidado com as informações que vocês leem na internet, que na internet tem de tudo. E assim, procure o quanto antes. A estimulação precoce vale ouro. Ela pode mudar, inclusive, o nível de suporte da criança autista, né? Se ela for feita precocemente. Então, se você, mãe, pai, está com alguma dúvida, alguma questão que vocês estão pensativos, confiem em vocês, porque vocês conhecem o filho de vocês mais do que ninguém. Se vocês forem algum profissional que disseram para vocês esperarem o tempo da criança, enfim, não façam isso. Vão nos profissionais específicos. Tá com atraso na linguagem? Procura uma fono. Tá com uma questão comportamental? Procura uma psicóloga infantil. Tá com questões de coordenação motora no andar, no engatinhar? Procura uma físio. Tá com questões de motricidade fina, do brincar, da participação nas ocupações humanas? Procura uma TO e por aí vai, para que seja feita uma avaliação correta e te ajude a estimular seu filho no dia a dia e ao seu filho apresentar melhoras significativas, né? Então, minha dica é essa: fique tranquilo, busque muito a refúgio nos profissionais que você está confiando e vai dar tudo certo, porque a experiência que nós temos na clínica é de muitos ganhos, assim. Algumas crianças com ganhos mais rápidos em curto período de tempo, outras em um período maior, mas nós temos muitas conquistas também e nós comemoramos cada uma delas com as famílias e crianças, inclusive, recebendo alta, porque a autista recebe alta, sim. Ah, tem? Sim. Interessante. Incluídos nas escolas, com ótimo desempenho e talvez receberam a alta da TO nesse momento, e talvez em outra fase, em outra idade, precise retornar para outra demanda e tá tudo bem. Mas as crianças também estão recebendo altas e deixando saudade, porque a gente fica com saudade deles. E é isso, vai dar tudo certo, não se apavore, não compare seu filho com outros, né? Importante, né? Não comparar. Eu acho que em todos os sentidos também, sim, né? Como você disse, neurotípicos, atípicos. O atípico e o típico. Isso. Até mesmo as mães de crianças típicas, né? Sim. Não comparar. A comparação também, até mesmo a gente, né? Faz ruim, né? Um com o outro, e isso não faz bem, né? Você que está assistindo aí de forma... E uma última coisa, Dani, a gente percebe que quando a família recebe o diagnóstico, ela super protege esse filho. E a gente tem que colocar limites na criança. Se você ama seu filho, você coloca limites, diga não, né? Explica quando não pode,
Porque às vezes a família coloca a criança numa bolha de superproteção e isso vai ser ruim, porque a vida é de desafios, é de nãos, é de insatisfações, então nós temos que ensinar isso para a criança, né? Aí sim que nós temos que dar autonomia, dar independência em dobro, assim, então coloque limites também na criança, né? Eu acho que isso é super importante também para o bem dela. Muito bem! E tem alguma pergunta que a gente não te fez, que você acha importante, que você gostaria? Acho que a gente falou bem. Acho que sim. Nós somos bem completos, né? Nossa, foi muito bom, assim, os assuntos que você trouxe, que as pessoas perguntaram. Acho que foi tudo, assim. Lógico que existe uma série de coisas, a parte sensorial que eu trabalho ali. É um mundo à parte, então são vários assuntos para lives, assim, mas eu acho que num todo é isso. A terapia ocupacional trabalha muito com a coordenação motora também, com o sensório motor, com todas essas questões que eu pontuei. E é isso, estou muito feliz. Foi Gostou ótimo, do nosso bate-papo? Foi muito bom. Que gostoso, né? Maravilhosa, Que energia boa. ótimo. E a gente sente o amor nas suas palavras, Que o bom. comprometimento que você tem com cada um deles. Eu acho que é ciência com afeto, né? Nós temos que se embasar muito quanto profissionais, estar sempre nos atualizando, com avaliações padronizadas também e com afeto, junto ali com acolhimento, com escuta. E ao mesmo tempo eu sou muito sincera com as famílias. As famílias sabem que quando eu preciso puxar a orelha, eu puxo a orelha. Quando eu preciso abraçar, eu abraço. E é tudo pro bem deles, né? Nossa vida lá na clínica é muito corrida também, mas a gente dá conta do recado. Sim. Ou tenta dar todos os dias, né? E eu acho que é isso, essa união das duas coisas são os nossos pilares lá. E uma última pergunta, olha, já tô com a última pergunta, faz 3 perguntas, eram a última, mas isso é uma pergunta, quando você descobriu que você iria ser TO? Você falou assim, é isso que eu quero, o que despertou? Qual foi o gatilho que te fez escolher ser TO? Então, eu sempre gostei muito de estar envolvidas em projetos da cidade, como o Rotaract, a maçonaria, que tinha o arco-íris. E eu amava ir na APAI, ir no Lar dos Velhos e fazer atividades com eles lá. Eu sempre amei isso, foi algo que me movia. Então eu chegava no Lar dos Velhos, eu fazia a unha deles, a gente conversava, a gente tentava ter uma troca. Eu adorava esses projetos. E ali, quando eu fui nessa fase de vestibular, é tão difícil, né, a gente decidir. Foi muito difícil pra mim. E eu não sei se minha sogra e minha mãe estão assistindo ainda a live, mas foram elas que me falaram sobre a terapia ocupacional nesse tumulto de decisão pré-vestibular. E eu fui ler mais sobre, achei que se enquadrava, porque estuda muito sobre biologia, ciência, parte de saúde e humanas. Tem muito da parte humana, né? E eu acho que tinha a ver comigo, essas duas matérias, mas eu fui descobrir mesmo a terapia ocupacional na faculdade. Que eu acho que é onde a gente realmente, e na verdade depois atuando, mais ainda, sim, porque a faculdade é uma base, né? Nós temos matérias muito direcionadas de parte de anatomia, neuroanatomia, mas depois atuando que a gente consegue aos poucos entender como é significativa a terapia ocupacional na vida das pessoas. Que gostoso. E eu acho que eu não trocaria por nada a profissão. Você fez a escolha certa. Que bom. A última pergunta, tô brincando. Tô brincando, não tem última pergunta, tá? E eu quero te agradecer de coração, né, por esse carinho que você tem, que você aceitou estar aqui, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada a todos vocês que estão aí assistindo. E queria até te aplaudir aí, aplaudam aí de casa, gente. Obrigada, maravilhosa. Gente. Obrigada às famílias que participaram, adorei ver vocês aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada, e até a próxima. Dani. Até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo. E aí?